Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula do capítulo 8 do Oracle Certified Professional, tá? Então aqui no capítulo 8 nós vamos tratar sobre I/O, né? Entrada e saída de dados, mais especificamente de arquivos. Então a gente vai entender um pouco sobre como é que o Java trata arquivos, diretórios e a API de streams para entrada e saída, né? Input e output de streams. Bom, vamos aprender um pouco sobre a classe Java I/O File, certo? Aprender a diferenciar os tipos de streams que existem. Aqui no caso não são aquelas streams que a gente viu na parte de programação funcional, mas são as streams que tratam a transferência de dados, de bytes, para o disco e do disco para a memória, no caso da leitura, e da memória para o disco, no caso da escrita. Certo? Então, quando a gente vê o I de input, significa o quê? Você ir no disco, buscar os dados e trazer para memória. Ou o usuário dá uma entrada com os dados lá no console e você trazer isso para a memória, transformar isso em um string e gravar dentro de um objeto. O output é o contrário, né? Quando você vai imprimir para o console um string, ou quando você vai pegar esses dados, esse string, esses caracteres ou esses bytes e gravar no arquivo físico no disco. Tá? Então nós vamos conhecer como usar os vários tipos de classes, streams e métodos, né? Um pouco sobre serialização e a parte de interação com o usuário. Ficou bem mais fácil com a classe console, que a gente vai ver hoje nessa aula. Então, explicando um pouco, né, vocês já conhecem a parte de estrutura de arquivos, de file systems, sistema de arquivos, né? Então, você vai ter os seus arquivos e os seus diretórios organizados numa estrutura em forma de árvore, estrutura hierárquica, né, em formato de árvore. Aqui está um exemplo no Windows, né, que seria o C2 pontos, a nossa raiz da árvore. No caso do Linux seria uma barra aqui, né? Aqui você tem um diretório app, dentro dele outro diretório animals e duas classes aqui, dois arquivos, beer.java e beer.class, né? Ok? Então, uma estruturazinha de arquivos e diretórios. Beleza. Para que você vai usar a classe file, né? Bom, a classe file ela vai guardar os metadados daquele arquivo que você está apontando, que esse objeto file aponta, né? Ela não é usada para você fazer escrita no disco, né? No sentido de você usar somente a classe file, você não usa apenas ela para poder escrever ou ler do disco. Você pode utilizá-la para representar um arquivo, um objeto arquivo. Mas você vai precisar de outras classes de streams para poder gravar ou ler, certo? No entanto, se você quiser apenas saber alguns metadados sobre esse arquivo, basta você utilizar a classe file. Por exemplo, se você quiser saber se esse arquivo que você está apontando é um diretório, você tem essa informação através de um método, né? Essa resposta. Se você quiser recuperar o caminho relativo ou o caminho absoluto do arquivo, também você consegue usando a classe file. Recuperar o tamanho do arquivo, né, em bytes. Se for um diretório, você consegue ler o conteúdo daquele diretório, o que é que tem dentro dele. Tá? Você consegue também renomear o seu arquivo, remover e até mesmo criar um diretório ou criar uma estrutura de diretórios. Ok? Tudo isso usando a classe file. Beleza, agora como eu expliquei para vocês antes, a classe file sozinha, apenas com ela você não consegue gravar e ler do disco para a memória. Tá? Para isso você vai precisar de criar mais objetos, ou seja, objetos streams. São streams de input e streams de output. Então, se você quiser ler do disco para a memória, você vai ter que criar um stream de input, do tipo input, né? Por isso que tem esse I aqui. Se você quiser gravar, fazer o contrário, você vai ter que criar um stream do tipo output, certo? Ok. Então, como é um stream binária, vai gravar zeros e uns. Então, vai ter uma sequência lá, quase infinita, uma sequência muito grande de zeros e uns. E ele está explicando aqui que essa sequência, quando você vai ler do disco para a memória, você não lê ela inteira, né? Pode ser um arquivo muito grande. Então você vai lendo em que ele chama de ondas ou blocos. Então você lê um bloco, traz para a memória, né? Faz o que você quiser com aquele bloco, depois passa para um próximo bloco, que ele está fazendo aqui, ó. Lê um byte dentro de um bloco, depois ele passa para o próximo byte, né?
Um byte, lembrando, são 8 bits. Então ele lê 8 bits, faz o que quiser, o seu programa faz o que quiser com esses 8 bits, depois passa para os próximos 8 bits. Ele vai lendo passo a passo até chegar lá no tail da stream, né? na outra ponta, no final da stream. Ok? Ele vai começar no que ele chama de head, na cabeça, né? E vai terminar na cauda, no tail, lá no final da stream. Ok? E aí um lembrete, né? I/O streams não estão relacionados, não tem nada a ver com a Stream API que nós vimos no capítulo 4, que foi parte de programação funcional. Ali a stream lá era um conjunto de dados sequenciais, né? Cada um separados entre si, independentes uns dos outros, que eram guardados numa estrutura, num stream, que você ia processando sequencialmente. Se fosse um stream paralelo, você podia processar paralelamente cada dado daquela stream. Aqui não, entenda esses dados como uma coisa única, ou seja, um arquivo só, com um conjunto de informações, mas ele é individual, ele é único. E aí você vai ler esse arquivo através de uma stream. Um stream do tipo input, ou se você quiser escrever no disco, você vai usar um stream do tipo output. Beleza. Então, atributos do stream. Qual a diferença das stream input e streams do tipo output, né? Então você vai usar input streams para ler dados de uma stream e o output para escrever dados para uma stream. Então, uma stream vai representar um arquivo físico na memória. Então, se você quiser ler dados desse arquivo que está na memória, não, no disco, né? Se você quiser ler dados desse arquivo que está no disco, você vai usar um stream do tipo input. Se você quiser escrever dados nesse arquivo, você vai usar um stream do tipo output, né? Entrada, saída. Ok? Então, a maioria das classes tem o seu correspondente output e vice-versa, e o seu input, né? Então, sempre vai ter um que começa com input, outro começa com output, um fazendo o contrário da outra, né? Nas diversas classes que a gente tem dentro da API. Com exceção da classe printWriter, não existe um printReader, né? A gente vai ver mais na frente, mas porque não faz sentido você ter um printReader. O print ele sempre vai printar, vai imprimir as coisas para você. Então, você imprimir significa jogar os dados para fora, e não ler, né? Então não existe um print reader, tá? Ok. Existe um detalhe importante que é o seguinte: quando você quer ler bytes binários, certo? Ou seja, informações que não são simplesmente texto, como por exemplo um arquivo zipado, né? Um arquivo zipado é um arquivo binário, não tem simplesmente texto ali, tem uma série de informações binárias. Você pode usar um stream, você deve usar um stream do tipo byte, certo? Geralmente essas streams tipo byte, elas vão começar com o nome input ou output, certo? E vai ter o nome stream nelas, ok? Porque são arquivos binários. Então, se você precisa ler arquivo binário, você vai usar esses arquivos, essas estruturas, essas classes que tem o nome input stream ou output stream. Agora, quando você quer ler dados que são baseados em texto, ou seja, são caracteres, são conjuntos de caracteres, o seu arquivo só tem texto, não tem nada de bytes, não é um arquivo binário, certo? Então você vai usar outro tipo de classe, classes que terminam com reader ou writer, certo? O final da classe vai ser reader, vai terminar com reader ou vai terminar com writer, né? Obviamente reader se você quiser ler o arquivo texto, writer se você quiser escrever naquele arquivo texto. Beleza. Existe também outra diferença, né? A gente já viu duas. A primeira foi que as streams podem ser de entrada ou de saída. A segunda pode ser de bytes ou de caracteres, né? Bytes ou texto. E agora a terceira, elas podem ser de baixo nível ou de mais alto nível. As streams de baixo nível, elas operam diretamente na fonte de dados, ou seja, elas operam diretamente no arquivo físico lá no disco. As streams de alto nível, essa de baixo, elas vão operar sobre streams de baixo nível. Então, quando você vai criar um stream de alto nível, você passa como parâmetro para ela um stream de baixo nível. É como se ela encapsulasse ali um stream de baixo nível. Para facilitar a leitura mais rápida, você quer ler blocos de dados maiores, né? Você não quer ler apenas byte a byte, você quer ler blocos maiores. Então você cria um stream de baixo nível, que vai ler byte a byte, coloca ela encapsulada dentro de um stream de mais alto nível, e você vai nesse stream de mais alto nível, você vai dizer, eu quero ler de 4 em 4 bytes, ou de 10 em 10 bytes, e aí a leitura vai ser mais otimizada. Além disso, você vai ter
uma maior facilidade no uso da API quando você usa streams de mais alto nível. Beleza. Então a gente vai ter lá na nossa estrutura base de classes stream 4 classes abstratas, certo? Então essas classes aqui você não pode dar new nessas classes. Por quê? Porque elas são abstratas. Então você vai criar objetos que herdam, na verdade, que herdam de uma dessas classes aí, né, implementando os métodos delas. Então as 4 classes são input stream, output stream, reader e writer. Então, por exemplo, se eu quero criar uma stream para ler um arquivo binário, eu vou criar um file input stream, porque é uma classe que implementa os métodos dessa classe abstrata input stream. Se eu quiser esse file, né, esse arquivo é binário. Se eu quiser criar um objeto que vai escrever em um arquivo que é binário, um arquivo zipado, né? Então eu vou criar um file output stream, ok? Agora, se o meu arquivo for um texto, eu crio um file reader, né? Se eu quiser ler, né? Se ele for um texto que eu quero escrever, o file writer, ok? Então, a maioria dessas classes stream termina com um desses 4 nomes aqui, indicando quem é que é a classe Py, né? Então não tem muita criatividade aí, certo? Eles pegam o nome da classe Py abstrata e inclui, como por exemplo, file input stream. Inclui a palavra file e cria a classe concreta que vai implementar os métodos. Que métodos são esses, né? Então vamos ver aqui a maioria deles, os mais importantes. Então tem o método skip, que vai passar, eu quero saltar uma determinada quantidade de bytes. Eu quero saltar 8 bytes iniciais do arquivo, que esses dados aqui não me interessam. Então eu dou um skip, passando que eu quero saltar 8 bytes. Ele salta para 8 bytes, passa para o byte 9 e começa a ler a partir dali. Flush, quando você quer forçar a saída dos dados de um stream de saída para o arquivo. Então eu escrevi várias coisas aqui em memória, e agora eu quero pegar essas coisas que eu escrevi, essas informações, quero fazer um flush, eu quero enviá-las para o arquivo físico que está em disco. Para não correr o risco, por exemplo, de repente ter uma queda de tensão, cair energia, né? Tudo aquilo que eu estava fazendo foi perdido. Então o flush vai aos poucos gravando, persistindo no disco. Ok? E tem o close, que é para fechar o arquivo. Então, uma vez que eu gravei tudo que eu queria gravar no arquivo, eu chamo o método close. Esse método close, ele força automaticamente o chamado do flush, né? Então, se você não deu nenhum flush, deu sorte que a energia não caiu, você não perdeu suas informações. Quando você der o close, ele vai forçar o flush para poder persistir os arquivos antes de fechar, né? Persistir os dados no arquivo antes de fechá-lo, tá? Então, muitas streams eles requerem que sejam fechadas, e você pode usar aquela estrutura que a gente viu de try with resource. Se a gente criar um bloco try with resource, né, e dentro dos parênteses a gente criar um objeto stream dentro desse cara, ele automaticamente vai fechar. A gente não precisa chamar o método close. Também existem os métodos mark e reset. Então o mark ele vai marcar uma posição na stream. Ou seja, estou percorrendo a minha stream, eu cheguei na posição 100 lá, né? Beleza. Eu quero marcar esse ponto, eu chamo o mark para essa posição. Ele marca essa posição aí. Continuo percorrendo a minha stream. Se em determinada condição eu quiser voltar para aquela posição, eu chamo o método reset. O que vai fazer? Ele vai retornar para o último mark que eu dei. Então ele volta para aquele ponto e vai pegar novamente aqueles dados daquele ponto que eu marquei. Certo? Se mais na frente eu der um novo mark, o mark anterior foi esquecido. Se eu der um reset, vai voltar sempre para o último mark. Beleza. Um detalhe é o seguinte, nem todas as streams, nem todos os objetos do tipo stream, suportam esse método de marcar um ponto na stream quando você está lendo. Então você precisa verificar se é suportado esse tipo de recurso, né? Se ele tem esse recurso de mark supported. Se isso retornar true, beleza, eu posso fazer o mark. Se isso retornar false, eu não posso fazer o mark. E aí vai acontecer que vai lançar uma exceção em tempo de execução, se eu não verificar antes, né? Ok? Bom, pode acontecer também uma exceção de ultrapassar o limite do buffer se eu chamar o mark, né? E a minha chamada do reset for muito longe da chamada do mark. Então imagina um arquivo gigantesco, 5 GB, logo no início do arquivo é uma marcação.
quando eu terminei, perto de terminar os 5 GB do arquivo, eu chamo reset. Aí, como a distância ficou muito longa, pode acontecer, né? Imagine que seu notebook só tem 4 GB de memória. E aí você está lendo um arquivo de 5 GB, ele não vai conseguir retornar para aquela marcação lá, porque não cabe mais na memória, né? Aquela marcação foi perdida, ok? Beleza. Então, um exemplo de classes concretas aí, ó, File Input Stream e File Output Stream, certo? Então, eu vou usar File Input Stream quando eu quero ler arquivos do tipo binário, certo? Então, eu posso chamar o método read para ler os meus bytes, aqui para ler um único byte, na verdade, né? Essa classe, ela é a classe de baixo nível. Eu estou lendo diretamente o arquivo byte a byte, tá? A performance não é boa, principalmente se eu precisar ler arquivos grandes. Se eu não precisar ler arquivos grandes, se o arquivo for pequeno, o arquivo tem 2 megas, então beleza. Agora, se o arquivo tem 5 GB, 10 GB, 20 GB, aí é complicado você usar o File Output Stream, não vai rolar, certo? File Output Stream, ele vai escrever dados binários no arquivo, ok? E aí o detalhe, se assegure que você vai chamar sempre o método close na sua stream para garantir, né, que após a sua escrita o arquivo não fique lá bloqueado, né, com um lock, porque você esqueceu de chamar o método close. Beleza. Agora, 2 exemplos de streams de mais alto nível. Agora, Buffer Input Stream. Veja que ela também termina com Input Stream, né? E Buffer Output Stream. Sempre que você vê Stream, você vai entender que são bytes. Eu estou lendo arquivos binários, né? Pense no arquivo zip. Então, Improves Performance by Internally Manage a Buffer of Data. Então, ele melhora a performance porque internamente ele guarda um buffer de dados e aí você consegue ler e escrever uma quantidade maior de dados. Então, essa operação de leitura do disco ou de escrita no disco, né, de leitura ou de escrita, é uma operação custosa, cara. Então, quanto mais bytes você conseguir ler de uma vez só ou escrever de uma vez só, melhor. Então, se você tem apenas uma operação de escrita, é melhor do que você ter 10 operações de escrita. Ponto de vista de performance, certo? Então, read and write happens in groups. Então, vai acontecer sempre em grupos, certo? Você agrupa vários conjuntos de dados para fazer a leitura ou para fazer a escrita, ok? Essa escrita você pode atrasá-la um pouco, né, fazendo chamadas do método flush de vez em quando para poder ir gravando aquilo no disco, tá? Se você chamar muito o método flush, significa que ele vai fazer várias gravações no disco, não é tão bom. Então você tem que verificar a quantidade ideal de flushes que você vai chamar. Ok. Agora, arquivos do tipo caractere, texto, né? Então veja que em vez de ser file input stream, né, como a gente tinha aqui, agora é file reader ou file writer, né? Então termina com reader ou termina com writer, significa que são arquivos de texto, arquivos de caracteres, certo? Aí de baixo nível, né? Se for mais alto nível, buffer reader, buffer writer, ok? Beleza. O buffer reader inclui um método bastante útil chamado readline, que ele vai ler a string linha a linha. Olha, se ele sabe que é um texto é separado por linhas, né? Tem quebras de linha. Então, chamando esse método readline, ele vai retornar a primeira linha. Quando eu chamar novamente, vai retornar a segunda, até chegar no final do arquivo. Então, vai lendo linha a linha. Isso é possível porque é um arquivo do tipo caractere, né? Um arquivo texto. Beleza? Então, concluída essa parte, vamos para a parte de serialização. Bom, serialização é um processo de converter um objeto que está em memória e armazenado no disco. Deserialização é o oposto, né? É o contrário, você vai pegar um objeto que foi gravado no disco, no arquivo que foi gerado lá, e vai trazê-lo para a memória. Ok? Então, a pergunta é, qualquer objeto Java pode ser gravado ou recuperado do disco? Qualquer classe que eu criar, eu posso instanciar um objeto daquela classe e gravá-la? Não. Agora, eu posso criar uma classe
e dizer que ela é serializável, ou seja, basta que eu, na minha classe, defina que ela implementa a interface serializável. Se ela implementa a interface serializável e todos os seus atributos, né, que os atributos de uma classe podem ser objetos, né? Por exemplo, string é um objeto. Eu posso ter um atributo nome do empregado, da classe empregado, que é serializável, que é um string. Olha, mas string também é serializável, então não tem problema. Então todos os meus atributos têm que ser ou serializáveis ou marcados como transiente, quando não são serializáveis. O que é essa marcação de transiente? Essa marcação de transiente significa que essa informação eu não quero que seja gravada no disco. É uma informação sigilosa, então eu não quero que grave no disco. Certo? Significa que quando eu recuperar do disco também, essa informação não vai vir, vai ficar como nula. Então, por exemplo, se o salário do cara eu não quero gravar em disco, eu marco o salário dele como transiente, o salário do empregado. Quando eu mandar serializar o empregado, ele vai gravar o empregado com o nome, as demais informações, mas o salário não vai gravado lá no disco. Obviamente, quando eu recuperar esse empregado para a memória e trazer ele como objeto empregado, a informação do salário não vai estar porque não foi serializada, né? Ok. Bom, todos os tipos primitivos, int, né, float, etc. Os tipos wrappers, integer, a classe float, a classe double, e as strings são serializáveis. Então, a maioria dos atributos de classes ou são tipos primitivos, ou são wrappers, ou são strings. A não ser que você tenha composição, né, de objetos, aí você vai ter uma classe que tem outro objeto. Por exemplo, tem uma classe empregado, tem uma classe endereço, né? E aí o empregado possui um endereço, aí eu vou ter um atributo de empregado, um endereço, que é o objeto da classe endereço. E aí, se eu quero que esse cara seja serializável, o meu endereço também precisa ser serializável, ou então eu marco ele como transiente, certo? Então, os membros de uma classe serializável devem também ser serializáveis, né? Com exceção dos atributos marcados como transientes, que vão escapar, né, da serialização, não serão serializados. Outro detalhe importante, threads e processos, né? Classes são relacionadas a threads e processos, usualmente não são marcados como serializáveis. Não faz sentido porque serializável é algo que remete a uma entidade do mundo real que eu quero gravar, persistir no banco, persistir em disco, para que quando o meu programa terminar, eu possa, numa outra execução do programa, recuperar esses dados novamente. Né? Uma thread, ela guarda um comportamento, ela não é uma entidade que guarda dados. Ela possui um comportamento, uma tarefa que será executada. Então não faz sentido eu pegar essa informação de comportamento, né, de tarefa e persistir no disco. Né? Por isso que ele traz essa observação aí. Ok. Então, para a gente fazer essa persistência, essa serialização, nós temos a classe Object Output Stream, certo? Vai serializar e armazenar os dados do objeto no disco. O método é writeObject. Passa o objeto e ele grava esse objeto no disco. Vai criar um arquivo lá, representando esse objeto. Ok? A posteriori, quando eu quiser recuperar os dados desse objeto, eu vou usar Object Input Stream. Eu vou deserializar, ou seja, eu vou pegar o arquivo que está armazenado no disco, fazer a leitura desse objeto, faço um cast, né, para o objeto específico que eu quero, e aí recupero o meu objeto do disco para a memória. A criação do objeto através de deserialização não é a mesma coisa que você criar o objeto programaticamente, né? Por quê? Porque veja bem, ó, os dados estáticos e transientes são perdidos, né? Então, quando eu crio um objeto no meu programa, lá em memória, né, eu seto os dados transientes. Por exemplo, o salário do empregado, eu seto lá, o salário do empregado é R$3.000. Mas se esse dado é transiente, quando eu mandar serializar, essa informação não vai existir, né? Não vai para o arquivo. Quando eu deserializo, ou seja, eu crio esse objeto, essa informação não existe. Então é diferente, é um pouco diferente de você criar dentro do seu programa um objeto empregado. É isso que ele quer dizer. Ok, printStream e printWriter. Então são classes de conveniência de mais alto nível, né, para você escrever
strings de dados, né? Dados no formato string. Ok? Aí vai ter uns atributos e métodos a mais, né? Para você, com uma facilidade maior, fazer a escrita de diferentes tipos de dados, né? De informações. Então, os métodos comumente usados são print, println, format e printf. Né? A gente já viu, a gente já usou ao longo de todo o curso, a gente viu que existe os objetos out, né? Que a gente usa muito, system.out.println. Então, ele vai escrever na saída, né, no console, ou aquele que você colocou aqui dentro do println. System.error, se você quiser escrever alguma informação sobre um erro específico, né? Então, você está escrevendo na tela informando, isso aqui é um erro, tá? Então, esses caras são objetos da classe printStream, ok? Para gravar no console. Então, aqui um review, né? Uma revisãozinha das nossas classes abstratas, InputStream, OutputStream, Reader, Writer. E aí as classes, aqui são as de, no caso aqui de baixo nível, File InputStream, né? As classes que implementam os métodos de InputStream, né? São essas três. E aí você tem uma classe de mais alto nível aqui, ó, Buffered InputStream, ok? Aqui da mesma forma, classe Reader, né? Buffered Reader, File Reader, InputStream Reader. E assim por diante. Bom, lá no livro ele vai citar um pouco sobre como é que você fazia a entrada de usuário, né? Lia a entrada do usuário no console no passado, antes de existir a classe console, ok? Então ele vai explicar que você pegava esse objeto in, system.in, né? Que retorna o input stream, e você usava esse cara para ler dados que o usuário digitava, tá? Então, geralmente você pegava esse system.in, passava para um buffered reader e chamava o método readline para ler a entrada do usuário. Graças a Deus, a partir da versão 6 do Java 1.6, né, foi criada essa classe console, que facilitou bastante a vida quando o programador quer ler dados da entrada do usuário, tá? Então basta ele chamar um console.reader, pronto, está resolvido. Eu consigo chamar, ler da entrada do meu usuário, ok? Também ele suporta métodos para leitura de senha, né? Onde quando o usuário digita, a senha não aparece na tela. Um detalhe importante é que quando você lê dados usando o método reader convencional, né, não é o read password, mas só o método read convencional, os dados são retornados como um string, ou seja, você vai pegar essa informação, né, que o usuário digitou, ele vai colocar no string e entregar esse string para você. Quando você chama o método de read password, para ler a senha do usuário, ele retorna no formato char, né, um array de caracteres. Por que isso? Para que a senha do usuário não seja colocada no pool de strings. Vocês lembram, algumas aulas atrás, né, lá no OCA, que a classe string é uma classe especial porque o Java separa na memória, né, não especificamente a memória do seu programa, mas na memória lá da Java Virtual Machine, um pool para guardar strings lá dentro, certo? Então, com a preocupação de não, da senha do usuário não ir para esse pool e algum outro programador malicioso conseguir recuperar a senha do usuário a partir do pool, né, eles tiveram a ideia de colocar numa rede de caracteres. Porque o que acontece? Você pode pegar essa rede de caracteres, fazer a verificação se a senha está correta e em seguida você pode escrever em cima dele qualquer informação, porque uma rede de caracteres é mutável, você consegue mudar, né? A string, infelizmente, ela é imutável, você não vai conseguir mudar. Então, uma vez que você escreveu por cima tudo zero, né, a informação da senha foi perdida, então não fica guardada em memória essa informação sigilosa da senha do seu usuário. Ok? Então é isso, pessoal. Terminamos a aula do capítulo 8. Bom, amanhã a gente vai resolver as questões e implementar mais algumas. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.